Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam todos bem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria imensa poder estar aqui com você, uma satisfação enorme de poder estar aqui com vocês, trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição 7 do jovem, né? Que tem por título Proteção contra a Insensatez. Semana passada nós estudamos a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Foi uma lição muito boa. Eu creio que todos vocês aqui puderam tirar aí lições maravilhosas, né? E puderam passar aí um conteúdo para os seus alunos excelente, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós iremos trazer este estudo aqui, que é continuação aqui do livro de Provérbios. Maravilhoso esse trimestre, nós estamos em breve aí finalizando. E é muito bom. Esse trimestre ele tem por título Alcance um futuro feliz e seguro, né? Esse conselho de Salomão no livro de Provérbios, que é um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Esta lição é do domingo, 17 de novembro de 2024. E sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Olha, deixa eu te falar uma coisa, cada vez que você deixa um like, né, o YouTube ele vai entender que você gostou do assunto, daí ele vai estar indicando para outras pessoas também estarem assistindo, e isso é muito bom porque a divulgação, né, propagação aí da palavra de Deus, ela vai se estendendo por todos os lugares. E eu fico grato a Deus aqui também, porque tem pessoas do exterior, de outros países, que tem também nos seguido, né? Tem aí deixado seus comentários. Isso é muito importante. Eu fico feliz por isso, porque eu sei que a palavra de Deus está sendo alcançada do outro lado, né? Em outros países. Se vocês forem aí nos comentários, você vai ver que tem pessoas que têm comentado, né, nos nossos vídeos aí, que não são brasileiras, são pessoas da Índia, são pessoas de Portugal, são pessoas de vários países, né? Que Deus abençoe todos vocês aí que estão nos seguindo, que estão aí nos apoiando com o nosso trabalho. Isso é muito importante. Amados, nesta lição 7, né, proteção contra a insensatez, o que é que nós vamos estudar? Amados, nesta lição nós vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras, né? Capítulo 9 de Provérbios, apresentando aqui duas senhoras, sendo que a primeira é a sabedoria e a segunda, né, a loucura. A qual delas nós daremos ouvidos? Isto é que nós vamos ver aqui agora. Olha, lá em Tiago, né, nosso textuário, Tiago capítulo 3, versículo 17, aqui na versão, eu quero ler aqui primeiro na versão NVT, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. Ela é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Agora eu quero ler aqui, né, no textuário aqui da lição, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando ele fala, mas a sabedoria que vem do alto, aqui, amados, a sabedoria que vem do alto indica uma sabedoria divina, ok? Vocês entenderam? Qualquer coisa vocês podem me interromper, podem me fazer perguntas, mas se vocês não entenderem aqui, o nosso intuito aqui das nossas aulas é tirar dúvidas, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim nós vamos. Aqui não tem o sabichão, sabe tudo não, né? Aqui nós estamos para aprender. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a sabedoria que vem do alto indica uma sabedoria divina ou espiritual que difere do conhecimento humano comum. Nós vamos conhecer conhecer as 7 características da sabedoria.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta aula tem muito assunto. Eu não vou nem falar tudo que eu tenho aqui, que eu preparei, porque nós iríamos ficar muito tempo aqui e não iria dar tempo, né? Em tão pouco tempo aí, 1 hora. Eu quero ficar aí pelo menos com vocês, 1 hora, uns 50 minutos, 1 hora. E se eu for falar tudo aqui, vai se estender aí para 2 horas. Então, eu quero ser breve com vocês, falar aqui mais o necessário, que vocês possam estar aplicando as suas aulas aí com seus alunos. A primeira característica, amado, da sabedoria é, antes de tudo, pura, né? Quando ele fala, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, é pura. Antes de tudo, é impura. Ser pura aqui, amado, significa que essa sabedoria ela é imaculada, sem contaminações ou intenções egoístas e livre de segundas intenções. Ouça isso no nome de Jesus. Ela é pura. Louvado seja Deus, né? Ela é imaculada, não tem mácula, não tem mancha, é sem contaminações, sem intenções egoístas. Nós não podemos ter essas intenções egoístas. Sabe que tem pessoas que não ajudam os outros? Uma pessoa que tem um comércio não ajuda outro que tem um comércio que vende o mesmo produto, muitas vezes, por causa do egoísmo. Sendo que, se você passa, né, uma dica para um concorrente seu, se você vive, né, em harmonia, então isso aí é uma prova de que você não é uma pessoa egoísta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus assim abençoa muito mais a vida de quem assim trabalha. Outra característica da sabedoria, né, que continua aqui o versículo, também ela é pacífica. Veja só que fala que ela é pura, depois pacífica, né? Então ela é pacífica. A sabedoria mencionada não promove conflito ou discórdia? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, ela busca harmonia e promove aí a paz entre as pessoas. Esse traço, irmão, sugere que a verdadeira sabedoria, ela contribui para a união ao invés de uma divisão. Ouça isso no nome de Jesus. Então, esta característica, né, que é pacífica, ela contribui aí para uma união, ao invés de uma divisão, certo? Em vez de briga, ao invés de imparcialidade, é pacífica. Ouça isso no nome de Jesus. A terceira característica da sabedoria que nós vamos estar aqui comentando com você, que continua o versículo, né, de Tiago 3,17, fala que ela é amável. Ela é amável. Ouça isso no nome de Jesus. A sabedoria que vem do alto, queridos, é descrita como amável, o que sugere uma postura de gentileza e cuidado ao lidar com os outros. Então, aqui ser amável implica em tratar as pessoas com respeito e carinho, certo? Promovendo um ambiente de cordialidade e empatia. Louvado seja o nome do Senhor. Empatia, por exemplo, é se colocar no lugar de outro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quarta característica da sabedoria, né? Continuando aqui este versículo de Tiago 3,17, e disposta a ceder a outros. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, além de amável, essa sabedoria ela tem a característica de ser flexível e humilde, mostrando-se aberta a ceder, né? Isso aqui significa que ela não é rígida, né, nem obstinada, mas está disposta a considerar as opiniões alheias e ceder em benefício de um entendimento maior ou de um bem comum. Ouça isso no nome de Jesus. Temos aqui a quinta característica, que ela é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sabedoria, ela é cheia de misericórdia e é o fruto das boas obras. A misericórdia aqui, amado, ela é uma compaixão ativa, certo? É uma compaixão ativa, vamos dizer assim. A sabedoria verdadeira, ela é acompanhada de atitudes, né? Atitudes compassivas e ações concretas que beneficiam os outros, né? Boas obras, por exemplo, louvado seja o nome do Senhor, isso aí acompanha, são atitudes, louvado seja Deus. Então aqui não se trata, boas obras, não se trata de apenas de um conhecimento teórico,
mas de uma prática ativa de bondade e ajuda ao próximo. Então, as boas obras, ela não se trata apenas de conhecimento. Eu tenho conhecimento de boas obras, mas aqui não é só teoria. Não, você tem que ter a prática, ouça isso no nome de Jesus, de praticar boas obras, de ajudar ao próximo. Isto é uma característica da sabedoria. Ok? Entenderam até aqui? Sexto aqui, característica da sabedoria. Ela não mostra favoritismo. Essa sabedoria, irmãos, ela é imparcial e justa. Não privilegia uns em detrimento de outros, não. Ela trata a todos de uma forma equitativa. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ela é também favoritismo. Ela não é favoritismo, não mostra favoritismo, né? A um e a outro não, diferença não. Então tem que ser todo equitativo, né? Todo por igual. Ouça isso no nome de Jesus, que deve ser tratado assim, né? Então, esta é uma outra característica da sabedoria. Sétimo e último, né? E é sempre sincera essa sabedoria. A sinceridade aqui, ela implica autenticidade e transparência, certo? Então, não há falsidade ou engano nessa sabedoria. Ela é honesta e verdadeira, o que fortalece a confiança e o respeito em relação ao seu conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto são características da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdade prática nos diz assim: uma vida de sabedoria tem a moderação como um antídoto contra a vida insensata. Veja só, uma vida de sabedoria, ela tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. Irmãos, uma vida de sabedoria. A sabedoria aqui, ela é mais do que conhecimento. É uma maneira de viver baseada aí em discernimento e prudência. Outro ponto também que ela tem moderação como antídoto. A moderação. Vejam só, primeiro, ela é uma vez a sabedoria, né? Aqui é o conhecimento, e agora ela tem a moderação como um antídoto. A moderação, queridos, ela é apresentada como uma ferramenta ou cura, né, para os excessos. Ouça isso no nome de Jesus. E como eu estou falando aqui, que a característica da prudência, né, aqui tem como moderação, tem a moderação como antídoto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui faz parte do resumo, né? Que é a verdade prática. Como eu falei aqui para você agora, a moderação ela é apresentada como uma ferramenta ou cura para os excessos e os impulsos desmedidos aí, né? Então, a ideia é que, ao ser moderada, a pessoa evita os extremos, entendeu? Que frequentemente elas levam consequências negativas. Então, contra uma vida, e outro ponto aqui também que é muito interessante, é contra uma vida insensata. O que é uma vida insensata? Uma vida insensata, amados, é aquela guiada pela prudência, pela falta de reflexão, certo? Então, essa vida insensata é guiada pela imprudência. Veja só, pela imprudência, que é pela falta de reflexão e autocontrole. A moderação, então, é o remédio que protege uma pessoa dos erros e prejuízos de uma vida sem direção sábia. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a moderação, ela traz isso, né? Ela é o remédio, ouça isso no nome de Jesus, contra a imprudência. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, indo para o primeiro tópico, né? Nós iremos estar comentando aqui sobre duas senhoras, né? Dona Sabedoria e a Dona Loucura. Ouça isso no nome de Jesus. Capítulo 9, nós vamos estar aqui comentando sobre essas duas senhoras.
Irmãos, esse subponto, ele apresenta algumas informações importantes. Em primeiro lugar, né, o capítulo 9 de Provérbios, ele é a conclusão dos capítulos anteriores, do 1 até o capítulo 8. Isso aqui significa que, a partir da próxima lição, nós estaremos envolvidos aí em uma nova sessão, né, deste livro de Provérbios. Em segundo lugar, o comentarista aqui ele propõe uma divisão de capítulo em 3 partes. Logo, abaixo aqui, nós vamos explorar uma divisão homilética. Em terceiro lugar, o subponto ele delimita nossa área de análises, quando diz: nesta lição nos deteremos, né, nas seguintes seções, versículo 1 ao 6 e versículos 13 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, o sábio caminho da vida, né? O sábio caminho da vida. Então, amados, atender ao apelo da sabedoria não é loucura ou insensatez, né? Como diz o capítulo 9 de Provérbios, versículo 1 ao 18. Primeiro, aceitar o chamado da sabedoria é uma imagem do chamado de Deus. Veja só, primeiro, a sabedoria edifica a sua casa sobre uma base sólida, como diz o versículo 1, não é verdade? Então, construção firme e segura que simboliza os fundamentos da sabedoria. Ali quando fala, né, quando os evangelhos falam de uma construção firme e segura, firme na rocha, aqui está falando, ouça isso, de segurança, de fundamento da sabedoria. O homem sábio ele vai construir sua casa na rocha, né, onde pode vir chuva, vento, mas essa casa não será abalada. E essa rocha é Cristo. Segundo, a sabedoria ela prepara grande festa, né, com o melhor que tem, que são conhecimento, compreensão e discernimento. Então, estas são as festas, é a festa da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Ela prepara essa festa com o melhor que tem. Então, imagina a pessoa com conhecimento, com a compreensão e com o discernimento, né? E terceiro, sabedoria envia seus mensageiros com 3 mensagens. Primeiro, chamado para fora dos lugares mais públicos, né? Que os simples, todos os que carecem de compreensão, né? O bom senso venham à minha festa. Esse aqui é o convite da sabedoria. Segundo, venha, coma da minha comida e beba do meu vinho. Conhecimento, compreensão. Ouça isso no nome de Jesus. Isso aqui é o convite, né? Ainda sabedoria convidando você para a sua festa. Terceiro, abandonar maneiras tolas e andar no caminho do entendimento. Resultados da vida vivida com sabedoria. Então, quando você abandona as maneiras tolas para andar no caminho do entendimento, isso vai resultar em vida vivida com sabedoria. Outro ponto aqui muito bom que nós vamos estar comentando é: sabedoria adverte seus mensageiros. Primeiro, os zombadores eles vão insultá-los, né? Ouça isso no nome de Jesus. Mas aqui a sabedoria já adverte. Segundo, os pecadores irão buscar dele, né? Dos zombadores. Ouça isso no nome de Jesus. E terceiro, sabedoria instrui seus mensageiros, né? Não repreenda escarnecedores. Veja só, instrui seus mensageiros. O mensageiro, quando for levar a mensagem, já está sabendo, não pode repreender um escarnecedor. Segundo, repreenda apenas o sábio, eles serão gratos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o sábio é sábio, ele aceita conselho, eles ficarão gratos com o bom conselho que se dá. Terceiro, amados, instrua o sábio e eles se tornarão mais sábios. Isso aqui é tudo no capítulo 9 de Provérbios, né? E quarto, ensine os justos e eles ansiosamente procurarão aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Outro fundamento aqui muito bom, fundamento da verdadeira sabedoria. O fundamento da verdadeira sabedoria, amados, é o temor do Senhor e o conhecimento do santo, como diz lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Outro ponto, sabedoria premia seus seguidores e julga os escarnecedores. Primeiro, o sábio viverá mais tempo, certo? E segundo, o sábio crescerá em sabedoria e terá uma vida produtiva. E terceiro, os zombadores sofrerão as consequências de suas ações. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui, outro ponto, segundo ponto aqui, é rejeitar o chamado da loucura.
né? O sábio, ele rejeita o chamado da loucura. Um retrato de uma prostituta chamando, por exemplo, né? Primeiro, ela é indisciplinada, representa a atração da insensatez, e segundo, ela se senta, veja só, ela se senta em sua porta, no ponto mais alto da cidade, né? Melhor localização para atrair sua presa. Ouça isso no nome de Jesus. Ela quer ser vista, ela quer mostrar, né? Quer atrair. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro aqui, amados, ela chama os transeuntes, né? Mesmo aqueles, né, cuidando de seus próprios negócios. Ele seduz os simples, todos os que carecem de compreensão, o bem, né, julgamento a virem com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, oferece prazer sexual. Ela fala água roubada e alimentos, e garante que será doce. Então ela fala que a água roubada é melhor, que os alimentos roubados é melhor, garante ali, né, que será doce. Mas não sabe que ali, quem vai atrás dela não sabe que ali é o caminho, né, o final pode ser a morte. E quarto aqui que nós vamos estar comentando, ela engana e condena os simples. Seus seguidores, amados, que são os ímpios e imorais, eles estão condenados ao inferno e, né, ou mesmo a morte, que é o Seol. Ouça isso do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui falar sobre a Senhora Sabedoria, né? O segundo ponto, subponto aqui, subtópico desse tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor, que é interessante também nós estarmos meditando sobre isso aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui já está trazendo aqui um comentário aqui deste segundo subtópico, né? A sabedoria, a Senhora Sabedoria. E eu quero aqui abordar com vocês aqui os versículos do 1 ao 6, em 3 pontos elucidativos aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, queridos, é a casa da sabedoria. A segurança de uma vida fundada em Deus, né? Primeiramente que eu quero trazer aqui, falar sobre você, a segurança da sabedoria, né? A casa da sabedoria, que é a segurança de uma vida fundada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a sabedoria, ela edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, Provérbios 9, versículo 1. A estabilidade das colunas, né? Quero falar aqui sobre você também, para você também, sobre esta estabilidade das colunas. A casa construída sobre 7 colunas simboliza estabilidade, plenitude e solidez. Vocês estão entendendo? Então, o número 7 na Bíblia é frequentemente associado à perfeição divina, né? Lá em Gênesis, capítulo 2, por exemplo, versículo 2 e o 3. Assim, essa construção sólida reflete que a sabedoria divina é o alicerce perfeito para a vida humana. Vejam só o que diz aqui, né? Primeiro ponto, em contraste com as casas frágeis construídas sobre areia, né? Mateus capítulo 7, que eu acabei de mencionar quase agora, capítulo 7, versículo 24 ao 27. A casa da sabedoria, ela é segura e duradoura. Aqueles que aceitam o convite da sabedoria, por exemplo, né? Aqueles que aceitam o convite da sabedoria constroem suas vidas sobre fundamentos sólidos, seguros em Deus. Segundo, aplicação, né? Vamos trazer aqui uma aplicação sobre isso aqui. Quando nós edificamos nossas vidas sobre os princípios de Deus, né? Experimentamos aí uma segurança espiritual que o mundo não pode oferecer. Então a sabedoria nos protege das ciladas, do pecado e das escolhas erradas. Vejam só, a sabedoria, ela nos protege das ciladas e do pecado e das escolhas erradas. Portanto, devemos buscar incessantemente esta sabedoria. E segundo, o banquete da sabedoria. Vejam só, a plenitude e satisfação em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz Provérbios capítulo 9, versículo 2. Mata os seus animais, mistura o seu vinho e arruma a sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Que é plenitude, é satisfação em Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos,
Vamos falar aqui sobre a generosidade do banquete, né? O banquete preparado pela sabedoria, ela representa a abundância espiritual que Deus oferece àqueles que o buscam. Então, a preparação, né, meticulosa do banquete reflete o desejo de Deus de nos alimentar com a verdade e nos satisfazer com sua presença. O vinho aqui, o vinho misturado com especiarias, era um símbolo de celebração e alegria. Então, o vinho na Bíblia significa celebração e alegria. E só em Deus, né, com a sabedoria que você adquirir, em Deus você terá todas essas coisas. Você terá sua vida preenchida. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda aplicação aqui que eu quero trazer para você com esse assunto é aceitar o convite da sabedoria, é participar de um banquete espiritual que nos nutre, alegra e nos fortalece para a caminhada cristã. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2, Deus nos convida: vinde, comprai e comei, né? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Vejam só. Então, aqui é um convite de Deus, um convite da sabedoria, para que nós venhamos comer sem dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Comprai e comei, porque gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Temos aqui o terceiro convite da sabedoria, né? Qual é o terceiro convite da sabedoria? É abandonar a insensatez e seguir o caminho da vida. Vejam só o que diz Provérbios, capítulo 9, versículos 5 e 6. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai a insensatez e vivei, né? E andai pelo caminho do entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse aqui é um convite de abundância, é um convite de que ele vai te saciar, ele vai te dar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você precisa, que a sua alma está precisando. Um convite à transformação. Vamos lá. A sabedoria aqui, amada, ela convida os simples, ok? E os que carecem de entendimento a se afastarem da insensatez e a trilharem o caminho da vida. E esse chamado aqui não é apenas para um banquete literal, mas para uma transformação de vida. Primeiro, os simples, nesse contexto, são aqueles que ainda não se comprometeram aí com a sabedoria. Então aqui são os simples, aqueles que não se comprometeram ainda com a sabedoria ou a insensatez, né? Louvado seja o nome do Senhor. E estão em uma encruzilhada, por exemplo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a sabedoria, ela nos chama a tomar uma decisão radical para viver de forma justa e reta, né, perante o Senhor. Segunda ilustração bíblica que eu quero trazer aqui para vocês é a parábola da festa do casamento, Mateus 22, versículo 2 ao 10. Aqui reflete o convite aberto de Deus para todos virem e desfrutarem de suas bênçãos. Assim como no convite da sabedoria, por exemplo, aqueles que rejeitam esse chamado perdem a oportunidade de experimentar a verdadeira vida. Então, nós devemos aceitar o convite para ver, né, e desfrutar das bênçãos de Deus. Por outro lado, quem rejeita, eles perdem essa oportunidade de viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. Ouça isto no nome de Jesus. Terceiro subtópico aqui, nós falamos sobre a senhora sabedoria, agora nós vamos falar sobre a senhora loucura, né? É o terceiro subtópico desse tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá falar sobre essa senhora. Eu quero expor aqui, de uma forma proposicional, este subponto em 3 partes também. Vejam, vamos lá. A senhora loucura. O convite da senhora loucura, Provérbios, aí agora já é Provérbios 13 ao 18. Assim como a senhora sabedoria faz um convite ao banquete da vida, irmãos, a senhora loucura também apresenta seu convite, mas ao contrário, ela leva seus seguidores à morte. Provérbios capítulo 9, versículo 13 ao 18, traça um claro contraste entre as duas figuras femininas, destacando aqui que enquanto a sabedoria é cuidadosa, ordenada e plena de entendimento, a loucura ela é alvoroçadora, certo? E ignorante, buscando atrair os incautos, né? Com promessas sedutoras, né? Mais enganosas.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa senhora loucura é descrita como barulhenta e sem entendimento, como diz o versículo 13 deste capítulo 9 de Provérbios. Ela não se preocupa em construir uma casa robusta ou preparar um banquete generoso com a sabedoria, mas em vez disso, usa uma posição nas alturas da cidade para chamar a atenção de todos que passam por ali. Veja o versículo 14. Então, de lá ela apela aos simples, né? É os falta de entendimento. Os simples aqui é os falta de entendimento, repetindo o mesmo convite da sabedoria, porém com intenções opostas. Veja só o versículo 16. Então, a sua estratégia é seduzir aqueles que ainda não decidiram seguir pelo caminho da sabedoria, oferecendo aí um prazer imediato, mas destrutivo. Não esqueça disso. É um prazer imediato, porém destrutivo. Já a sabedoria, ela promete um prazer no futuro, ouça isso no nome de Jesus, e é duradouro e é eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, né, o apelo sedutor e enganoso. Esse convite da senhora loucura é enganador. Ela fala que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave, como diz o versículo 17. Ao utilizar essa linguagem, ela sugere que o que é ilícito e proibido é mais prazeroso, né? Ecoando a tentação da serpente a Eva no jardim do Éden, né? Lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5. Você pode ver aqui que ela fala que aquilo que é proibido é mais prazeroso. Então tem pessoas que, eu já vi até alguém brincar, né, falar que a goiaba do vizinho é roubada, é mais gostosa, até tem um desenho que fala sobre essas coisas, é tudo incentivo ao mal, convite ao mal, né, ouça isso no nome de Jesus. Então, esse aqui é com a tentação, né, quando a pessoa vê, é prazeroso e tal, e é imediato, mas é destrutivo, ouça isso no nome de Jesus. Como eu já mencionei aqui, que há caminho que aos olhos do homem parece ser direito, mas o final dele é a morte, né, Gênesis 3, 4 e 5, vai falar que foi uma tentação ali da serpente, né, que é o diabo, contra Eva. Então, a ideia, querido, é que a satisfação instantânea, mesmo que obtida de forma errada, é mais atrativa do que os caminhos retos da sabedoria. Essa é a ideia que eles trazem. Ouça isso no nome de Jesus. E tem muita gente caindo nessa, sabia? Tem muita gente caindo nessas coisas porque é um prazer de imediato e acha que aquilo ali é pro resto da vida. Depois vem o lago de fogo aí, quero nem falar sobre isso aqui. Depois nós vamos estar falando aqui sobre essas coisas aqui, escatológicas, né? Então, irmão, a metáfora das águas roubadas e do pão comido em segredo, isso aqui é uma metáfora, certo? Aqui sugere uma sedução que promete prazer, mas na verdade é uma armadilha que leva à destruição. Assim como no discurso, por exemplo, da mulher adúltera em Provérbios capítulo 5, o prazer ilícito é momentâneo e suas consequências são amargas. Ouça isso no nome de Jesus. É momentâneo, tá? Por isso que vale a pena servir a Deus, sofrer aqui na terra, depois ter um prazer eterno com o Senhor. Olha, não esqueçam que depois que cai no lago de fogo, lá é eternamente, não tem como sair mais de lá. E o sofrimento agora é eterno, então é melhor sofrer aqui e ter um prazer eterno. Ouça isso no nome de Jesus. Terceira revelação final aqui. Veja só, o caminho da morte, amado, porém, é o autor de Provérbios, né? O caminho da morte, né? Porém, o autor de Provérbios conclui essa passagem como uma advertência sombria, mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Veja só, versículo 18, que vai falar isso. Então, aqueles que caem nas garras da loucura, né, seduzidos por suas promessas vazias, eles acabam encontrando um fim trágico. Ouça isso no nome de Jesus. Não devemos esquecer. Então, o banquete que ela oferece aqui não é um convite à vida, mas sim um convite, um caminho para a morte espiritual e eterna. Ouça isso no nome de Jesus. Assim, enquanto o banquete da Senhora Sabedoria leva à vida e à plenitude, né, o convite da Senhora Loucura termina em destruição e morte. Então, aqui a escolha entre essas duas vozes, a sabedoria que edifica e dá vida, ou a loucura que destrói e engana. É uma decisão crucial que o texto nos convida a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa interessante aqui, que Deus não obriga, né? Você tem que seguir, Não, aí é o livre-arbítrio, cada um vai escolher.
certo? Mas depois sabendo que vai vir consequências se você escolher o convite da Senhora Loucura. Mas se você escolher o convite da sabedoria, vai ser vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, a sabedoria como antídoto contra a insensatez. A sabedoria apela para a mente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A sabedoria apela para a mente. Por quê? Por quê? Por que eu faço essa pergunta? Por que a sabedoria apela para a mente? Vocês poderiam me responder? Por que a sabedoria apela para a mente? Irmãos, a verdadeira sabedoria apela para a mente, buscando transformar nossos pensamentos, vontades e ações de acordo com os princípios divinos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos, por exemplo, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Veja só. Então, a verdadeira transformação espiritual começa com a mudança da forma como pensamos, alinhando aí nossos pensamentos com os padrões divinos e não com os valores mundanos. Vocês entenderam? Louvado seja o nome do Senhor, porque a sabedoria, ela apela para a mente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o segundo subtópico da lição. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico desse tópico 2. A sabedoria apela para o fazer bem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Vamos lá. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento, ele é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. Lá em Tiago vai falar isso, capítulo 1, versículo 22, Mateus 7, 24 e 25. Tudo isso aí vai nos mostrar aqui, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. O ensino do Novo Testamento é bem claro, né? Pensamento e ação devem caminhar juntos. Então, Tiago, ele nos desafia a sermos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, como diz Tiago 1:22. Isso significa que não basta apenas conhecer os princípios da fé, é preciso viver de acordo com eles, aplicando os ensinamentos de Cristo em cada aspecto da nossa vida. Como viver de acordo com a sabedoria do alto? Como viver de acordo com a sabedoria do alto? Vamos lá. Medite lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, para você ver. Faça uma prática diária de direcionar seus pensamentos para aquilo que é verdadeiro, puro e louvável. Segundo, seja um praticante, não apenas um ouvinte, como diz Tiago 1:22 aqui. Nos ensina, coloque em ação o que você aprende na palavra de Deus. Se você aprender e não colocar em ação, queridos, ouça isso no nome de Jesus, você vai esquecer até o que você aprendeu. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto, permita que o Espírito Santo renove sua mente e peça a Deus que guie seus pensamentos e ações para que eles estejam alinhados com os valores celestiais. Romanos 12, versículo 2. Outro ponto aqui, ame de forma prática. Ame de forma prática. Mostre o amor de Cristo através de atitudes, atitudes concretas em sua comunidade e igreja, seguindo aí o exemplo de Cristo, João capítulo 13, versículo 34 e o 35. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico? O tempo já está passando, não é verdade? Nós temos muito ainda, temos todo o terceiro tópico ainda para frente, mas vamos ao terceiro subtópico desse tópico 2. A vida moderada é proteção para a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele nos alerta a um caminho, eu já citei aqui várias vezes, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são o caminho da morte, os caminhos da morte. O cristão aqui, amado, o cristão, portanto, busca sabedoria para trilhar o caminho que leva à vida eterna. Então, nós precisamos viver de forma moderada, e temperada. O que é viver de forma moderada e temperada? Vocês sabem o que significa isso? Viver de uma forma moderada e temperada, queridos, é adotar uma abordagem de vida equilibrada, controlada e centrada em princípios que refletem a sabedoria bíblica.
Outro ponto, né, de moderação, né, moderação, um equilíbrio em todas as coisas. A moderação aqui é evitar os extremos, ok? Então, a moderação é evitar os extremos, seja na maneira como comemos, falamos, nos divertimos, gastamos dinheiro, ou até mesmo trabalhamos, né? Ela nos ajuda a manter o foco no que realmente importa, nos protegendo de hábitos que podem se tornar prejudiciais ou consumir nossa atenção de forma desordenada, não é verdade? Outro ponto, temperança. O autocontrole, por exemplo, amados, como fruto do Espírito, né? Queremos aqui agora trazer o autocontrole como fruto do Espírito. A temperança ou autocontrole é a capacidade de dominar nossos impulsos e desejos, né? Viver com temperança é saber dizer não a atitudes, hábitos ou comportamentos que possam nos afastar de uma vida santa e pura. Então, quando você fala não às coisas erradas, a comportamentos que possam afastar você da vida santa, afastar você de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, isso é autocontrole, isso é temperança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro tópico rapidinho, que vai falar sobre a loucura como comportamento desvariado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. A senhora loucura apela aos sentidos. Irmãos, a senhora loucura apela aos instintos. A senhora loucura apela aos instintos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ela apela aos instintos e prazeres imediatos do ser humano, buscando satisfazer os desejos terrenos e sensuais, né? Viver dessa forma significa agir de acordo com o que é momentaneamente agradável, sem considerar as consequências espirituais. Então, o jovem cristão é sal da terra e luz do mundo, ok? Então, portanto, ele não compactua com a vida dissoluta, né, dos ímpios e desviados que se estragam nas drogas, curtição, prostituição, de toda sorte de pecados, né? Ele não cede aos apelos aí dos que já foram seduzidos pela senhora loucura. Então, os sábios, ele foge dessas coisas, ouça isso no nome de Jesus, porque o jovem cristão, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, e ele quer sempre dar um bom testemunho, louvado seja o nome do Senhor, diante dos outros, para não escandalizar o nome de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico desse tópico 3, comportamento pecaminoso e moderação cristã. Vamos lá, irmãos, a ilusão de que é mais fácil viver pecaminosamente, logo é desfeita. O estilo de vida, o estilo de vida pecaminoso, ele parece mais fácil, não é verdade? Mais divertido e menos restritivos, né? Mas essa é uma ilusão temporária. Não devemos esquecer isso. Quando surgem as provações e os desafios da vida, aqueles que viveram buscando apenas o prazer, eles se encontram sem uma base sólida, né, como diz Provérbios 9, versículo 18, nos lembra que apesar de parecerem alegres, né, os que seguem a senhora loucura acabam em companhia dos mortos. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro subtópico, do tópico 3, a vida moderada é proteção para a alma. Louvado seja o nome do Senhor. A vida moderada é proteção para a alma. Irmãos, a verdadeira sabedoria, como nos ensina Provérbios e o Sermão do Monte, por exemplo, é escolher o caminho de Cristo, que é um caminho de pureza, né? Pureza, moderação e paz. Ao construir nossas vidas sobre esses princípios, né, nós encontramos a segurança e a felicidade duradoura que só Deus pode proporcionar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indo aqui para a conclusão, nessa lição, nós vimos que a Senhora Sabedoria, né, simboliza a vida com Cristo e que a moderação é uma virtude, né, a ser buscada e vivida. E que a senhora loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos dos sentidos para uma vida desregrada, né? E descompromissada com os valores do reino de Deus. Busquemos, portanto, a vida moderada
em que a sabedoria que vem do alto se manifeste a todos os que estão ao nosso redor. Vamos concluir aqui, né, relembrando alguns pontos importantes que nós já passamos por eles. Escolha a sabedoria e não a loucura. A sabedoria de Deus, amado, é um convite para uma vida fundamentada, segura e equilibrada. Diariamente nós fazemos escolhas sobre onde depositar nossa confiança, seja na sabedoria divina, que leva à vida eterna, ou na insensatez que conduz à destruição. Então devemos ser, né, conscientes ao escolher o caminho que tomamos, né, priorizando aí a sabedoria divina, como diz Provérbios 9, versículo 1 ao 6. Então viva com moderação, né? Aqui não é beba com moderação, não. Aqui é viva com moderação. Então a vida cristã é marcada pela moderação, evitando os extremos e os excessos que nos afastam da vontade de Deus. Isso aqui, nesses pontos nós já estudamos, estou só aqui fazendo relembrar, né? Então evite, né, os convites enganosos. A insensatez, por exemplo, amado, ela oferece prazeres imediatos, mas suas consequências são destrutivas. A senhora loucura seduz com promessas de prazer sem compromisso, mas o caminho que ela oferece leva à morte espiritual. Então devemos estar alerta e discernir, né, as ofertas do mundo, rejeitando aí as tentações que nos afastam da sabedoria e da vida verdadeira com Deus. Provérbios capítulo 9, versículos 17 e o 18. Amados, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tivemos aí essa aula 7, e na próxima semana estaremos trazendo a aula 8, que tem por título Protegendo o Seu Dinheiro. Tudo isso está no livro de Provérbios, e nós devemos estar estudando para nós termos mais sabedoria, para nós sabermos proteger, né? Proteger de coisas ruins, das coisas que o mundo estão tentando nos enganar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, né? Se o arrebatamento da igreja não acontecer, estaremos aqui de volta na próxima semana, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, se inscreva e deixe o seu like para nos ajudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.